E aí, Mind Hacker, tudo certo? Eu falo muito do movimento Mind Hacking Lifestyle e essa é uma aula do porquê desse movimento. Por que esse movimento é tão importante? Por que você tem que fazer parte desse movimento? O Mind Hacking Lifestyle é literalmente um estilo de vida onde você vai aprender a hackear a sua mente para ter a melhor qualidade de vida, alcançar seus objetivos, melhorar sua performance, estar de bem com a vida. Tudo isso tem um motivo. Por quê? De onde veio esse Mind Hacking Lifestyle? É isso que eu vou explicar para vocês agora. Bem-vindos ao Mind Hacking Lifestyle. Para a gente entender o movimento Mind Hacking Lifestyle, um movimento que se baseia em hackear a própria mente constantemente, sempre com o objetivo de melhorar a sua performance, sua qualidade de vida, seu foco, sua felicidade. Para a gente entender de onde surgiu esse movimento, a gente precisa entender algumas coisas antes. E vamos lá. O tempo. Para você, faça essa pergunta. O tempo é uma construção social? O que você está olhando no relógio agora, ele foi construído? Ele é uma invenção humana? Ele é uma invenção divina? Ele é real? Ele não é real? Entenda que durante essa aula você vai se deparar com muitas perguntas e poucas respostas. Mas eu te ajudo. Com que o tempo parece? Pode ser uma linha reta? É uma linha reta que dura para sempre? Ou é uma espiral? Se for uma espiral, é sentido horário, sentido anti-horário? Você imagina o tempo que ele começa em algum lugar? Ele termina? Se ele começa, ele termina? Se for uma linha do tempo de fato, é só uma? Existem algumas linhas do tempo? Você percebe o tempo paralelamente? O que é o tempo para você? Já houve a discussão da relatividade do tempo, que basicamente se você pega a sua mão e coloca numa chapa quente, daquelas de fritar hambúrguer, por 10 segundos. O tempo ali para você é como? E o tempo 10 segundos ao lado da pessoa amada. Como você percebe o tempo? Será que isso torna o tempo ainda mais relativo e o tempo só seu? E a tecnologia? O que tem a ver com o tempo? Ela também tem a ver com o tempo. Por quê? Veja bem, olha essa imagem. Perceba quanto tempo economizado, quantas coisas físicas são afetadas pela tecnologia, muitas vezes para poupar seu tempo. Muitas vezes simplesmente para te dizer, você não tem mais tempo para isso. E esse robozinho, o nome dele é Jibo. O que ele faz na sua cabeça? Ele é um robô social. Basicamente, é um Facebook na sua casa. É como se fosse um robô que interagisse com você, tirasse fotos suas, acendesse a luz da sua casa, abrisse a janela, te acordasse, enfim. Tomasse até conta da sua filha pequena. E esse robô existe. O primeiro carregamento dele já saiu no ano passado. E ainda falando de tecnologia, se você assistiu Black Mirror, aquela série que tem no Netflix, você vai entender, primeiro você vai entender essa imagem, e você vai entender o quanto a humanidade evoluiu por conta da tecnologia. O quanto ela acelerou no tempo por causa disso. E não só o tempo físico, mas também o tempo de processamento das ideias, o tempo mental das coisas. E sim, basicamente, isso já aconteceu comigo, de eu estar num carro da Uber e eu não estar gostando da viagem, por exemplo, e por conta do cheiro forte do carro, eu acho que ele tinha fumado dentro do carro. E aí eu saí, eu falei, quer saber? Vou dar 2 estrelas para esse motorista. E a hora que eu fiz isso, eu parei, peraí, eu tô fazendo a mesma coisa que a série tá fazendo. Basicamente, para quem não assistiu essa série, é uma série baseada em notas de 0 a 5 estrelas. E à medida que você vai interagindo com as pessoas vão te dando notas. Essa pessoa foi legal comigo, essa pessoa foi chata comigo. E a sociedade colocou uma nota de corte. Então, de repente, em alguns bairros, você pode comprar uma casa ou ser sócio de um clube se você for acima de 4 estrelas e por aí vai.
A Uber, para quem não sabe, lançou um projeto chamado Uber Elevate, também conhecido como Uber Air, que é um drone que carrega pessoas. Então você chama o seu Uber Air, ele pousa em lugares específicos, geralmente perto de você, e te leva para onde você quer. E não tem um piloto. É tudo feito via aplicativo. E sim, isso existe e já está em teste, não teste no computador, já tá voando, esse é meu ponto, já existe. Eu fui um funcionário da Uber, eu sei do que eu estou falando. Esse também é um vídeo de um professor ensinando o teorema de Pitágoras, porém ele está utilizando Pokémon Go para fazer isso. Basicamente, se você tem um ovo para chocar num cateto, você vai andar outro cateto e a hipotenusa é o que vai chocar o seu ovo de fato, para quem joga, etc. Então ele mostra isso de certa forma. Eu já vou mostrar o que aconteceu com esse professor. E talvez, até nesse ponto, você não esteja entendendo o que é o Mind Hacking Lifestyle. E sim, isso é proposital. Por quê? Porque assusta. Eu estou mostrando algumas coisas aqui para vocês que a aceleração do tempo ela é algo assustadora. Por exemplo, a tecnologia acelerou o tempo de certa forma e essa foto que eu estou mostrando aqui para vocês são de dois taxistas segurando essa faixa, respeitem a nossa história. História tem a ver com o tempo. Em que tempo esses taxistas estão? Não estou fazendo uma crítica. Mas é uma reflexão. O que eles estão sentindo? É certo, é errado? Não é isso que eu estou questionando. Mas vem um aplicativo que provoca uma certa disrupção no mercado, existe uma adoção por parte da população. Algumas pessoas entendem isso como uma evolução e algumas pessoas entendem como uma falta de respeito. Mas o que é o respeito? Aonde ele está enraizado? Em que parte do tempo ele está enraizado? O Airbnb, para quem não conhece, é um aplicativo. O Airbnb, para quem não conhece, é um site que aluga espaços vagos nas casas das pessoas e pessoas do mundo inteiro conseguem reservar esses espaços. E eles também não têm nenhum quarto de hotel. E algumas pessoas, inclusive, e algumas pessoas também não gostavam disso, principalmente os donos dos hotéis. E aí, lá vem os robôs novamente para acelerar a produção e errar menos durante um processo de produção dentro de uma fábrica. E sim, as pessoas foram para a rua porque elas foram contra os robôs. Muitos desses movimentos são, de certa forma, egoístas, porque você está olhando para um ponto seu, você não está olhando para a evolução de nada, mas se eu falo a palavra evolução, eu estou falando de tempo necessariamente, porque o tempo é relativo. Concordam? E aí que entra a mente, porque se ele é relativo à nossa mente. A nossa mente percebe tudo relativamente. E eu vou mostrar para vocês o porquê. O cérebro é o principal órgão, certo? Do sistema nervoso, um dos principais órgãos do nosso corpo. E dentro do nosso cérebro, é como se o cérebro hospedasse a nossa mente, sendo que mente é o estado da consciência ou subconsciência que possibilita a expressão da natureza humana. A mente é composta de 3 partes dentro desse modelo da mente que eu vou mostrar para vocês, tá? Consciente, subconsciente e inconsciente. O inconsciente é uma partezinha que geralmente eu não costumo falar dentro do Mind Hack, porque o inconsciente tem muito mais a ver com o seu sistema nervoso autônomo, ele tem muito mais a ver com suas reações reptilianas, com seus batimentos cardíacos, e o Mind Hack não chega aí. Nós não estamos falando de body hacking, nós estamos falando de mind hacking. Então vamos para o que interessa, o nosso consciente, tá? Ele é composto da memória funcional, que é essa memória que quando eu pergunto para você qual é o seu CPF, você pega e fala os números para mim, você não para pensar C, cadastro, P, pessoa, F, física, é verdade, eu tenho um número, quantos números são? Não, você não pensa isso. Qual é o seu CPF? 329, você pega e fala o número para mim, tá? A mente consciente também tem a parte analítica.
Essa parte que analisa absolutamente tudo, queira você ou não. Você chega num ambiente, você está analisando, você vai conversar com uma pessoa, você está analisando, e sim, consequentemente, você está julgando e tomando pequenas decisões, porque a sua mente racional te ajuda a fazer isso. Queira você ou não. Essa sala está muito gelada, essa pessoa tem um cabelo estranho, essa pessoa parece com a minha avó, esse aqui tem um perfume de um amigo meu, essa comida não está boa, essa comida sim está boa, isso é bom, isso é ruim, isso é ético, isso tem moral, isso não tem. Queira você ou não, o seu consciente está fazendo tudo isso. E uma outra coisa que está no seu consciente é a sua força de vontade. Sabe o seu famoso projeto verão, que nunca sai do lugar? A força de vontade, eu costumo dizer que ela não serve para muita coisa. Ela serve, sim, para ajudar você a começar projetos, mas ela não termina. Ela não dá, ela não engata necessariamente os projetos. Ela te dá aquela que eu chamo de dopamine rush. Ela te dá uma pequena felicidade ali naquele começo, uma certa empolgação. Ela é importante para você sair do lugar, mas ela só te tira do lugar e te coloca em outro. Ela não te põe em movimento. Essas 4 partes da sua mente consciente é o que percebem o mundo exterior e dizem para você o que é e o que não é. A má notícia é que a grande maioria das vezes a mente consciente está redondamente enganada. Se eu fosse colocar num gráfico, eu diria que ela está 95% errada. Todos os seus julgamentos, as suas análises, tudo que você está lembrando agora a curto prazo pode não ser real, até porque o cérebro, neurofisiologicamente, não diferencia o que é real do que não é real. Então, o que acontece de fato? O que acontece de fato pode estar no seu subconsciente. As suas emoções não estão no seu consciente, elas estão no subconsciente. E um exemplo disso, você já mandou alguém? Um exemplo disso, você já xingou alguém e se arrependeu logo em seguida? Ou você está andando na rua e tropeça e fala um palavrão na frente de alguém que você não falaria normalmente e de repente você fala, nossa, eu não deveria ter falado aquilo. Ou já fez alguma coisa, terminou um relacionamento, já assinou um contrato, comprou por impulso. Tudo isso é emocional e está no seu subconsciente. Porque se tivesse na sua parte consciente, você não ia se arrepender necessariamente. Uma outra coisa que está no seu subconsciente é a autoproteção. É uma parte responsável por te proteger de qualquer forma. E quando eu digo qualquer forma, é qualquer forma. Tá? E ela, como ela não é racional, está no seu subconsciente, ela vai fazer qualquer coisa, desde te dar um peso absurdo, físico, caso você tenha um certo complexo de inferioridade, ou vá fazer você fumar muito, se essa for uma âncora de proteção para você, e por aí vai. A memória a longo prazo é o que nós utilizamos bastante na clínica, na hipnose clínica, para fazer uma regressão. Ela memoriza tudo, absolutamente tudo, desde que você nasceu, até um pouquinho antes. Sim, você pode lembrar de tudo, mas não de forma consciente, não agora, não aqui, porque isso não te traria qualidade de vida. Não seria saudável para você, mas entenda, todos os momentos, todos os sons, todos os cheiros, tudo que você olha, tudo que você sente, tudo que você pega, tudo é registrado ali desde que você nasceu e até um pouquinho antes. Sim, você lembra de tudo, só que não de forma consciente. Uma outra coisa que também está no seu subconsciente são os hábitos. Sim, todos os seus hábitos estão no seu subconsciente. E é por isso, inclusive, que você não consegue ter um hábito bom agora só de ler um livro ou só de tomar uma decisão por meio da sua força de vontade. Não vai acontecer. E de um hábito ruim que você queira tirar de você, também acontece da mesma forma. Você precisa hackear o seu subconsciente, chegar no seu subconsciente para então você poder mudar seus hábitos. E a preguiça ou zona de conforto, ela também serve para te proteger, tá? Aliada ali à sua autoproteção,
para te poupar energia. Então é normal, é natural que você, de certa forma, sinta preguiça de fazer algumas coisas, sinta preguiça de ter alta performance, sinta preguiça de ir além, e você sabe disso, que tem alguma coisa ali que dá a sensação de que você não tem energia. Na verdade, é o seu subconsciente mandando essa informação para você. Não é real necessariamente. E tudo isso compõe você. E tudo que está no seu subconsciente pode funcionar como âncoras também. E âncoras do bem, âncoras do mal. Muitas vezes você pode ter ouvido quando é pequeno que dinheiro não nasce em árvore, e que trabalhar é ruim, e que trabalhar demais faz mal, e que você não consegue ficar sozinho. Podem ser âncoras. E muitas vezes essas âncoras são ativadas quando você vai ter um relacionamento, quando você é promovido, quando você ganha um projeto novo, quando você tem uma entrevista de emprego, de repente você fica nervoso ou nervosa, ou de repente você vai falar em público e começa a tremer e você não sabe de onde vem. São âncoras. É literalmente uma âncora. Imagina um barco na superfície que joga uma âncora lá embaixo no fundo do oceano. O barco não tem ideia do que tem lá no fundo do oceano, mas ele não consegue nem para frente nem para trás. Ele está ancorado. E tudo está acelerando. Voltamos para o tempo, nosso amigo tempo. Como que tudo está acelerando? Eu vou te falar. A Renascença, ela teve 180 anos, o Barroco 150, o Rococó 40, o Neoclassicismo 30 anos. O impressionismo, 20 anos. O cubismo, 10 anos. A arte conceitual, 7 anos. E hoje, a gente não tem. Porque não dá tempo de ter algo, um conceito artístico, uma linha de pensamento. Aqui eu estou utilizando a arte, mas isso serviu para a cultura da sociedade em si como um todo. E a tecnologia não foi diferente. Se você pega desde a prensa francesa até a grande próxima descoberta e até a próxima grande descoberta, e você vai ali depois dos anos 2000, quando o avanço da internet, dos computadores, das redes neurais digitais, inteligência artificial, machine learning, simplesmente sem fim. É uma grande descoberta após a outra. E hoje nós estamos vivendo algo chamado Future Shock. É o choque do futuro que é hoje. E sim, a gente está saindo do físico, a gente está saindo da rigidez, da hierarquia, da estrutura, das regras, do real, da máquina, do hardware, do Estado. E sim, isso está acontecendo no mundo inteiro, não é só no Brasil não, está acontecendo no mundo inteiro. A gente está saindo disso para o wetware, para a datacracia, para o artificial, para o fluido, experimentação. Ou seja, a gente sai de um padrão para outro. Qual padrão era? O padrão era ordem, eficiência, previsibilidade, sistematização. O tempo foi enraizado no paradigma da Revolução Industrial lá atrás. Só que hoje nós temos a revolução digital e o que importa hoje são as pessoas, as informações, são as ideias. Não é mais nada além disso. Claro que dentro de pessoas, dentro de informações, dentro de ideias, você tem uma infinidade de subdivisões. E lembra do professor que ensinou Pokémon GO? E agora vocês vão entender o tempo. Ele mandou um recado aos professores. Por quê? Porque ele foi criticado. Os professores criticaram ele por utilizar Pokémon GO, que era um jogo tão criticado dentro da sala de aula, porque os alunos jogavam aquilo, estavam ficando sem memória e não queriam mais prestar atenção na aula. Ele utilizou disso para ensinar o Teorema de Pitágoras para as crianças. E os comentários dos professores foram negativos, das crianças foram, uau, finalmente eu entendi o Teorema de Pitágoras. E ele até fala aqui, ó, fácil ficar falando horas sobre teorias didáticas, mas chegar na sala de aula e fazer o mesmo feijão com arroz da primeira revolução industrial. Sim, a nossa educação ela tá parada no tempo, deram pause lá atrás, na Idade Média, e deram play agora. Não faz o menor sentido. Voltamos a falar do nosso amigo tempo, que a rapidez das evoluções tecnológicas vão nos colocar em um constante estado
de mudança. E agora eu paro de falar de tempo e começo a falar de mudança. Mudança. Podemos dizer que no futuro seremos eternos novatos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós seremos menos especialistas, mais generalistas, porque não dá tempo de ser especialista. Mas será que ainda há espaço hoje para criar coisas novas, já que a gente está falando de mudança, já que a gente está falando de disrupção, mas será que ainda dá tempo? Talvez não há espaço, talvez não dá mais, porque o mundo já está cheio de coisas. Tudo que poderia ser inventado já foi inventado, já dizia Henry Ellsworth, diretor do Departamento de Patentes dos Estados Unidos. As invenções que nós conhecemos não são as invenções que ele conhece, o Henry conhece, porque imagina o que está catalogado, a gente conhece o que já foi para o mundo. Esse cara conhece o que está registrado, ou seja, muito mais maluquice do que a gente conhece, do que a gente possa imaginar. Então, talvez o mundo já tenha criado o suficiente, a gente precisa só executar. Será? O problema é que ele disse isso em 1843, muitos anos antes desse computador que eu estou gravando essa aula para vocês, muito antes, talvez, do smartphone que você está assistindo essa aula. Sempre haverá espaço. Porque tudo é mental. Lembra do modelo da mente? Se você utilizar a sua memória analítica racional, o seu consciente e acreditar nele, você vai chegar num ponto final. O Henry Ellsworth, ele olhou ali e falou, não, já foi tudo inventado, não tem mais espaço, não cabe mais. Mas se você vai a fundo dentro de você, você entende que dá para ir além, você entende que existe um infinito dentro de você, você entende que você pode ser milionário sim, você entende que você pode ser feliz sozinho sim, você entende que você pode ter um relacionamento monogâmico, eterno com filhos sim, se você quiser. Não é ninguém externo que diz o que você é, o que você não é, o que você pode ser. Muitas vezes você pode ter ouvido que você não é um bom aluno, e uma professora pode ter dito isso para você num determinado momento da sua vida, quando você era pequeno. E hoje você pode ter dificuldade de aprendizado por conta dessa voz que pode falar lá no seu subconsciente, que você obviamente não lembra disso conscientemente. Entenda, o infinito está dentro de você e não fora. E é por isso que a gente vive uma crise, porque a tecnologia acelerou muito o tempo, tá? E deixou muitas crenças do passado ainda vivendo dentro da gente. Tá? Se fala muito hoje em dia em cidadão de bem, bem e mal, em valores, e valores antigos e valores novos que hoje não tem valor ou tem. Na verdade, se você está muito lá no passado, você pode ter depressão. E o contrário, se você está muito lá na frente, lá no futuro, você pode ter ansiedade. E a gente tem que estar onde? No presente. O valor está agora, o valor ele existe agora, não é o valor antigo lá de trás. Ele funcionou lá atrás, talvez hoje, por conta da mudança do mundo, porque o mundo mudou, o mundo não é igual, nós não estamos mais no paradigma industrial, isso é um fato, não é uma opinião, nós estamos na revolução digital, onde o que importa são pessoas, são ideias e são conexões. Sim, as coisas elas devem ser diferentes. E aí chegamos no Mind Hack. O Mind Hacking Lifestyle é justamente um meio para deixar todo mundo no futuro. E sim, é um meio para deixar todo mundo no presente e não no futuro, e muito menos no passado. A gente utiliza do futuro e do passado, é importante você ter memórias, é importante você ter planejamento para o amanhã, mas viver excessivamente, jogar as suas emoções, tanto lá na frente quanto atrás, não é saudável. E é por isso que eu falo, mind hack or fucking die. Faça um exercício agora. Pense em crenças limitantes. E eu te ajudo. Vamos lá. Todos nós somos feitos de crenças, tá? E essas crenças, elas são limitantes necessariamente.
Se você acredita, inclusive, que você pode ser um milionário, você tem essa crença limitante, ela vai te limitar a ser um milionário. Não é ruim ter uma crença limitante, mas toda crença é limitante. Mas pense em algumas crenças que te incomodam agora. Por exemplo, dinheiro não nasce em árvore. Reflita. O que isso toca dentro de você? Eu não consigo ficar sozinho. Eu não consigo ficar sozinha. O mundo é dos espertos. Você deixa tudo pela metade. Tem que seguir o exemplo do seu irmão. Meus pais me criaram assim. Eu não sei tudo o que preciso. É melhor dar do que receber. Não levo jeito para isso. Passo 1. Entenda que nada disso é verdade. A verdade está dentro de você. Você em algum momento aprendeu isso. Se você aprendeu, você pode desaprender e reaprender o que você quiser. Isso é mind hacking. Passo 2. Perceba quando essas crenças falam na sua cabeça. E se elas não falam, imagina que quando você anda ou caminha na rua, quando você vai tomar uma decisão, ou quando você pensa em um sonho seu, de repente alguma coisa acontece ali, algum bloqueio vem. Sim, esse bloqueio é fruto de uma crença. Passo 3. Tome a decisão de mudar. Você não precisa saber como mudar exatamente, mas antes de saber como mudar, porque como mudar, a livraria está cheia de livros, de sugestões de como você pode mudar a sua vida. A internet, o YouTube, os cursos, milhões e milhares de treinamentos, você já sabe, você já tem ali. Mas por que você faz tudo isso? Você lê todos esses livros e mesmo assim você não muda? Porque o mind hack primal é tomar a decisão de mudar. E aqui eu vou dizer para você quais são as 4 regras básicas da mudança. Antes de você aplicar qualquer mind hack, você precisa viver essas 4 regras básicas. E vamos a elas. Primeira regra: você vai errar. Entenda, você vai errar. Será desconfortável. Terceira regra: você será julgado. Você está entendendo o que está acontecendo? Eu vou falar a quarta regra, quarta e última regra, mas vamos fazer uma pequena revisão. São as 4 regras, tá? Não adianta pular. Você vai errar. Será desconfortável. Você será julgado. E foda-se. Não estou falando para você tocar o foda-se. Eu estou falando que foda-se, mas você será julgado. Será desconfortável. Você vai errar. Tendo internalizado essas 4 regras para mudança, você toma uma decisão de mudar. E aí você vai para o próximo passo. Ok, eu quero mudar, não importa o que. Eu sei que eu vou ser julgado, eu sei que eu vou ser criticado, eu sei que eu vou errar, não é nem eu posso errar, eu vou errar, em algum momento eu vou errar, não adianta você estar 100% que seja, eu acertei 99%. E foda-se. E aí o próximo passo, você terá na frente, você terá na sua frente. Dê adeus às suas crenças limitantes. Sim, é possível e sim, você conseguirá. Isso é um Mind Hacking Lifestyle. Esse é o movimento que você deve fazer parte. Tome cuidado com as suas crenças, faça a sua higiene mental diária, entenda que o estilo de vida é mudar, porque nós fomos criados no passado. Mesmo se você nasceu nos anos 2000 e está ouvindo essa aula e está vendo tudo isso que eu estou mostrando para vocês,
Você tem crenças limitantes. Todos nós temos crenças limitantes. Só que as nossas crenças também funcionam como âncoras. E essas âncoras podem não ser tão positivas. Elas podem te segurar parados no tempo. Até você se tornar consciente, o subconsciente irá dirigir sua vida e você vai chamá-lo de destino.